Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Vamos ler a palavra que fica em Salmos 112. Salmos 112. Todos acharam? Amém? Diz assim: Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Suas lembranças durarão por muito tempo. Não teme más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Amém? Quem teme ao Senhor, quem guarda os seus mandamentos, grandes bênçãos o Senhor derrama. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento e nós orássemos juntos. Senhor Deus Pai, Pai amado, Pai querido, na Tua presença, Jesus, na tua casa entregamos cada família aqui representada, cada vida, cada casa, cada coração, Senhor. Tudo seja para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso levantar de mão, Senhor. Tudo seja para Ti, Jesus. Tu és o motivo do nosso viver, de nós estarmos aqui reunidos, Deus. Que tudo seja para a Tua honra, que tudo seja para a Tua glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós Te entregamos o culto desta noite, todo o louvor, toda a palavra que será ministrada. Deus, nós Te agradecemos pela vida, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu ainda irás fazer, porque Tu és o nosso Deus amado, o nosso Pai querido. E nós Te louvamos, e nós Te engrandecemos neste lugar, em nome de Jesus. Vem, essa é a hora da adoração, é a hora de darmos a Ele o nosso coração, a nossa vida, com palmas. Assim como estás
Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que reina, aquele que vive no nosso meio. É para Ti, Jesus, a nossa adoração, Deus. Aleluia, glória a Deus. O título dessa canção, ela diz: Não mais escravos. Quando eu escutei essa canção, ela me tocou profundamente, irmãos. Confesso. Eu até comentei com a pastora sobre isso. Porque nos dias que nós estamos vivendo, há muito medo. Há muito medo no nosso coração. Há muita insegurança no nosso coração. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus que é a nosso favor. Aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Ele não nos deixa. Ele não nos abandona em momento algum. Santo Deus, aleluia. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo.
a Deus. Irmãos, esse aqui é o irmão Jefferson e a irmã Rejane, né? São pessoas tradicionais aqui na nossa igreja, né? Estão aqui há mais de 10 anos, 8 anos, Jeff, 8 anos mais ou menos, uns 8 anos, né? E para quem não sabe, irmãos, quem é que conhece o Jeff? Levanta a mão. Quem que conhece? Tem gente que não te conhece, tá vendo? Né? Tem gente que não conhece vocês. Mas o irmão Jefferson, uma das coisas que nós temos falado aqui nesses dias é sobre que nós temos que aprender a honrar os nossos irmãos. E a Bíblia fala que primeiro os domésticos da fé. Eu acho assim que nós devemos valorizar os nossos irmãos na fé. Aquele que é empresário, aquele que tem um comércio, aquele que tem um negócio. Nós como igreja, nós temos que aprender a conhecer uns aos outros, né? O Jefferson e a Regiane, eles têm um restaurante, né? Aqui o Rafael, né, trabalha com móveis, faz móveis. Nós temos ali, né, a Giza, trabalha com moda íntima, né? Tem mais empresários aqui entre nós também? Quem mais? Mais empresários? Levante a mão. Não temos mais? Ali, o Fernando, exatamente. Fernando, irmãos, né? Limpeza de sofá, de tapete, você entende? Várias pessoas, e nós temos que aprender, irmãos, honrar os nossos irmãos. Porque antes de eu ir lá almoçar no restaurante de alguém, né, que está lá, né, distribuindo dinheiro com prostituição, aquilo que eu vou investir, ele vai estar investindo lá em coisas erradas. Eu vou lá investir no restaurante do irmão Jeff, porque eu sei que ele é dizimista, eu sei que ele é fiel ao Senhor, eu sei que eu investindo na vida dele, vou estar investindo no reino também. Amém, irmãos? Nós temos que fazer isso, priorizar sempre os da casa, né? Eu sei que vai haver motivos, às vezes, de não dar certo o negócio, mas primeiramente, os da casa. Jeff, você veio da Espanha, né? Vocês estavam lá 4 anos, né? 4 anos. Quando vocês vieram para cá, vocês colocaram o restaurante de cara ou não? Boa noite, paz. Tudo bem? Não, a gente sempre teve a cisma de montar um negócio, né? Então, desde sempre tentei de um lado, de outro, desde estamparia, chaveiro, frango assado, tudo isso aí eu passei. E até que um dia eu decidi realmente de sair do meu serviço secular, que seria, e me focar realmente no meu negócio. Foi daí realmente que o negócio, graças a Deus, andou. E, Rejane, deve ser bom ser dona de restaurante, né? Deve ser fácil. Como é que é? É difícil, Rejane? Bom, eu não acho nada fácil. Até porque tem que ter responsabilidade, né? A gente está fazendo não comida para pessoas, então é responsabilidade, né? Não é só chegar e fazer a comida, não. Tem que fazer curso de manipulação de alimento, tem que saber das procedências, então tem que ter responsabilidade naquilo que tu está fazendo. Ô Jeff, eu sei que a nossa igreja, nós ainda estamos sofrendo com a questão da pandemia, embora hoje nós tivemos 2 cultos, né, estávamos de manhã em torno de 30 pessoas, né, outro culto agora à tarde, o pessoal se distribui mais, mas a gente sente sim, né, a pandemia ela atrapalhou muito, eu acho que todos os empreendimentos, inclusive a igreja também. A pandemia te atrapalhou lá? Sim, pastor, foi bem difícil no início ali, né? Quando foi fechado e quando retornamos só com delivery. Mas Deus é tão tremendo, né? Tão sobrenatural que esse ano a expectativa é dos anos que vai ser bem folgado. Fechando um ano dos anos melhores que eu tive. Graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor, né? Irmão, você pensou em fechar? Sim, não cheguei a fechar, porque a gente pegamos positivo no Covid, e nesse momento já estava difícil, né? Porque nós estávamos retornando ainda, e tivemos que fechar 15 dias, né? Por maneira de ficar lá na quarentena. E todo mundo sabe que um dia fechado já é difícil, porque as contas correm igual, o aluguel corre igual, o funcionário corre igual. E então, nesse momento, ficou bem complicado para nós.
Mas, como eu falei de novo, eu vou falar novamente, Deus nos surpreendeu novamente. Eu queria que você contasse, Jeff, como é que foi essa experiência de você estar retornando assim com tudo no vermelho, pensando que não ia conseguir? O que aconteceu? Conta para nós como é que foi o mistério. É mistério. É mistério, porque nós não merecemos, né? É tudo para a honra e glória do Senhor. Nós retornamos numa quinta-feira, né? Já estava passada a quarentena, já tinha liberado. E daí, porta fechada já fazia 10, 15 dias, né? 12, 13 dias. 10 dias tu queimou de febre, né? Depois... Então deu uns 14 dias mais no fechado. Nós voltamos na quinta-feira, né? Abri a porta, como a gente abre todos os dias, né? E o comércio, quem tem comércio sai quieto, abrir a porta, ninguém é obrigado a entrar. Ninguém pode passar todo mundo na frente e entra se quer. Então tu tem que tentar trabalhar, dar o teu melhor possível, porque ninguém é obrigado a entrar no teu comércio. Tem várias portas ali naquela rua, na outra quadra. Então abrimos naquele dia, veio um pessoal já que nem sabia que estava aberto, né? E começou vindo, daí na quinta-feira eu abri, na sexta-feira teve uma ligação, um WhatsApp, uma empresa que eu fornecia antigamente, querendo fechar comigo novamente. Fechar novamente a empresa que eu tinha já eu fornecia o buffet para eles, né? Mas por motivo do Covid, eles estavam fornecendo marmita. Eles estavam fechando com outro e abrindo comigo novamente para começar na segunda-feira. Então, Deus, Ele encaixa as coisas assim de uma maneira tremenda. Ou seja, eles estavam, irmãos, vindo da pandemia, saindo da doença, com a vida financeira, né, sem rumo. Sabe que tudo encalha, né, irmãos? As dívidas começam, os boletos chegam. E no meio daquele desânimo aparece alguém fazendo uma proposta: você pode me oferecer, me servir 80 refeições por dia? Isso mesmo. Né? E isso é tremendo, né, Jé? É tremendo. Deu um outro vigor na empresa. Com certeza, a gente estava com fé em Deus, como sempre, né? Mas tem momentos que a gente fica mais dependente de Deus, né? Tem momentos que a gente fica mais dependente de Deus, e foi um desses momentos. Glória a Deus. E ser empresário, irmãos, é assim mesmo. Eu sei que tem alguns irmãos que talvez desejam empreender. Qual o conselho que você dá, irmão? Né? Para quem deseja empreender? Eu digo assim, ó, a gente que conhece a Deus e depende de Deus para tudo, a gente nunca vai ser o melhor, e nem o mais esforçado, pode ter certeza. E nunca mais o mais experiente. Sempre vai ter um mais que se esforçou mais, teve um mais estudou mais, foi mais persistente. Está entendendo? Não adianta tu trabalhar 24 horas. Não adianta. Tem que botar Deus na frente. Faz o teu melhor. Tudo que tu botar na tua mão, faz o teu melhor. Nas tuas condições, faz o teu melhor. E deixa Deus trabalhar no teu caminho. Eu acho que essa é a fórmula do sucesso. Não sucesso de ficar rico, sucesso de ter um bem-estar, sucesso de ter a paz de espírito. Essa é o que eu digo. Porque muitas vezes pensa que o sucesso é andar de caminhonete zero. Não é nada disso. Sucesso é ter o bem-estar, ter a tua família unida, ter a paz de espírito. Eu acho que isso aí que é o segredo do sucesso. Amém, irmãos? Essa família, irmãos, eles têm um testemunho tremendo também na área da saúde, e nós vamos contar noutra hora, né? A Rejane vai um dia, ela volta aqui para falar o modo como Jesus salvou ela da morte, né? Mas isso vai ficar para outro momento. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, irmãos? Porque Deus, Ele não erra quando nos escolheu, Deus não errou quando nos chamou. Porque você não vê nada, absolutamente nada, daquilo que você enxerga ao teu redor, sem um propósito, sem um motivo, sem algo pré-determinado nos céus ou na terra, para que viesse a existir, né? Consegue enxergar alguma coisa aqui sem um propósito? Enxerga alguma coisa? Tem alguma coisa ao teu redor aqui que você vê que não tem um propósito? Tudo tem um propósito. E é dessa forma que Deus, Ele te chama. É dessa forma que Deus, Ele te escolhe. Sabe, irmãos, eu queria ler com vocês Gênesis no capítulo 41, versículo 50.
Gênesis 41, versículo 50. Glória a Deus. Pode soltar um pouquinho mais aqui. Amém? Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família do meu pai. José chamou o seu segundo filho, Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu queria que você decorasse comigo o que significa Manassés. Deus me fez esquecer do tempo do meu sofrimento, do tempo da minha angústia. Deus me levou ao esquecimento. E Efraim significa Deus me fez prosperar. Nós temos aqui, irmãos, um ensinamento tremendo por parte desse homem de Deus, porque a vida dele mesmo é um ensinamento para a nossa vida. Enquanto ele não esqueceu, enquanto ele não deixou Deus curar o seu coração, ele não conseguiu prosperar. Essa noite nós queremos falar, irmão, sobre o segredo de ser próspero, sobre o segredo de ser bem-sucedido. É aprender a resolver os problemas da nossa alma. A Bíblia fala, irmão, sobre esse homem chamado José, que foi um homem fiel a Deus, uma pessoa que serviu a Deus. Durante toda a sua infância, Deus colocou os olhos sobre ele, e ele começou a preparar esse homem, esse jovem, para um projeto, porque é assim que Deus faz com a vida de todos nós, um projeto. E a Bíblia diz então, irmãos, que José, ele passou a ter sonhos, mas ele, como ele era o favorito do seu pai, porque ele era o filho mais novo naquela época, então a Bíblia fala que José, ele atraía o ciúme de todos os seus irmãos. E aí um dia o pai resolve dar para ele uma túnica, uma roupa de marca, uma roupa da Nike, né, uma roupa de grife. E a Bíblia diz assim que ali foi o pivô de toda a contenda, porque os seus irmãos passaram a odiar cada vez mais. E a Bíblia diz que eles não tinham relacionamento com José, mas José era sempre tratado com rispidez, sempre tratado com desprezo, né, com chacota, com todo tipo de piada, né, a seu respeito, justamente porque a presença de José, ela gerava uma ameaça para eles. E a Bíblia diz que eles odiavam seu irmão. Mas a Bíblia fala que José, naquele período ainda jovem, ele passa a ter uma visão clara, né, sobre algo que havia de vir, sobre algo que estava adiante dele, mas ele ainda não compreendia. E na sua imaturidade ele compartilhava do seu sonho junto aos seus irmãos, seu pai, sua mãe, dizendo que olha, essa noite eu sonhei que o meu feixe de trigo se levantava e o de vocês se encurvavam diante do meu. Aí automaticamente eles interpretavam: está querendo dizer o quê? Que nós vamos se humilhar diante de ti? Que nós vamos se prostrar diante de ti? Na outra noite, essa noite eu tive um sonho e no céu eu via as estrelas, eu via o sol e a lua, e ambos se curvavam diante de mim. 11 estrelas, mais o céu, a lua. E aí, ele passou a ser motivo de maior desprezo pelos seus irmãos, até um dia, irmãos, que eles planejaram matá-lo. Arrancaram a roupa de José, justamente a túnica, que era motivo de inveja, rasgaram aquela túnica, banharam em sangue, e fingiram a sua morte. E José pegaram ele e venderam como escravo para uma caravana ismaelita que ia para o Egito. Quando José chegou no Egito, ele foi vendido para um homem rico, que o recebeu na sua casa. E José tinha todo motivo para ficar reclamando, murmurando, mas não, ele decidiu, irmão, ser o melhor de todos eles, porque já que eu sou escravo, eu vou ser o melhor de todos os escravos, porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus era com ele, e tudo aquilo que José intentava fazer, tudo aquilo que ele planejava, Deus era com ele. E ele mesmo ali,
amargurado, rejeitado, com todo aquele sentimento de culpa. Mas a Bíblia fala que ele decidiu manter a sua fé em cativeiro. Posteriormente ele cresceu, ele se tornou, né, o chefe de toda a casa do seu patrão. A Bíblia fala que a mulher do seu patrão, ela se afeiçoou a ele e decidiu ter algo a mais com ele, e decidiu trazer ele para os seus aposentos. E a palavra de Deus diz que José, ele rejeitou a mulher, e ela não era uma mulher feia não, irmãos. Naquela época, Potifar, ele era um dos servos do rei, um homem rico, um homem de muitas posses, e a mulher, ela era comprada, e ele era um homem que tinha muito dinheiro, e provavelmente ele não comprou uma mulher feia, mas aquela mulher, ela se afeiçoou a José, e José disse para ela: olha, eu não vou fazer nada, eu não quero nada contigo, porque eu não quero pecar contra o meu Deus. A preocupação de José não era desagradar o seu patrão ou quem quer que seja, mas a preocupação de José era justamente romper ou quebrar o vínculo que ele tinha com Deus. Isso, irmãos, para José era muito precioso, e deve ser precioso para ti também. Tudo aquilo que afasta você de Deus, irmãos, te coloca no inferno, sentencia a tua vida, sentencia a tua alma, e não existe nada que vale a pena negociar, não existe nada que vale a pena trocar, pela tua salvação, pela tua fé, pelos teus valores, pelos teus princípios, nada vale a pena trocar. A Bíblia diz que José, por causa daquela mulher que o rejeitou, ele foi acusado e acabou no cárcere, e lá no presídio ele decidiu: se eu vou ser um prisioneiro, eu vou ser o melhor de todos eles. E ali ele começou a servir no presídio, e ele se tornou chefe dos presidiários. Ele se tornou a pessoa de maior relevância lá dentro. Era respeitado, era valorizado, era um homem de Deus lá dentro. Era uma luz no meio das trevas. E a Bíblia fala, irmãos, que naquele período foram presos também, acusados de traição, 2 dos serviçais do rei. Um era um copeiro, o outro era um padeiro. E ambos tiveram sonhos. E José, como estava na natureza dele, revelou o sonho dos dois. E a palavra de Deus diz assim, que ele revelou para um: tu vai morrer daqui 3 dias, e daqui 3 dias tu vai ser solto. E para aquele que vai morrer, ele já deu as costas. Mas para aquele que ia ser liberto, ele já disse: lembra de mim quando tu saíres daqui. Tem um pastor que disse esses dias atrás, que se aquele homem, se Deus usasse aquele homem para fazer a vontade de José, José se tornaria um lavador de prato. E não era, né, não era na pia que Deus tinha um projeto com José, era além. Mas a Bíblia fala, irmãos, que aquele homem esqueceu de José, até um dia que Faraó teve um sonho. Aí aquele homem lembrou das angústias dele, daquele período em que ele estava preso. E a palavra de Deus diz que ele citou o nome de José. José, ele foi tirado da cadeia, do cárcere, do presídio, direto para o trono. Mas a Bíblia diz assim, que a vida de José, tudo aquilo que Deus mostrou para José, Deus realizou na vida de José. Mas tem coisas na nossa vida, irmãos, que não cabe a Deus. Tem coisa na nossa vida que cabe a nós. E uma das coisas, irmãos, que Deus, ele está pronto, é para nos curar, para nos restaurar. Mas Deus, ele só vai fazer quando nós permitirmos acesso a ele. A palavra de Deus diz que José, ele se tornou o maior homem do Egito. Ele só era menor que o rei. A Bíblia diz que José, ele governava o mundo da época. Não era o Egito, era o mundo. A Bíblia diz que José comprou o mundo para Faraó. E quando as pessoas não tinham mais dinheiro, elas negociavam as suas próprias vidas em troca de comida. E José, ele era a única pessoa no mundo que tinha celeiros atupetados de comida, porque Deus lhe havia mostrado, desde menino. Eu quero dizer para você, meu irmão, que aquilo que Deus prometeu para você, Deus vai cumprir na tua vida. Posso ouvir a tua manifestação de alegria?
aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir na tua vida, mesmo que Ele te prometeu, você ainda era pequeno. Porque às vezes nós vemos, irmãos, e parece que o tempo passa, e a gente se torna como Sara, e perde a esperança, porque o filho da promessa estava demorando, porque o filho que Deus lhe prometera não vinha, e já se passaram 25 anos, e nada tinha acontecido. Mas quando Abraão estava, com a sua esperança abalada, Deus, Ele tira Abraão para fora da tenda, e diz: conta as estrelas, olha para o céu, porque assim será a tua descendência, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, amém, igreja? Ele vai cumprir na tua vida. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para voltar atrás. Deus, Ele tem palavra, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. José, ele estava no trono, mas uma das coisas, irmãos, que ele não conseguia aceitar, era o modo como, sabe, o processo. Às vezes nós queremos, irmãos, chegar no topo, mas nós queremos evitar os processos, porque às vezes as pessoas olham para nós, olham para você, olha para o Jefferson, poxa, dono de restaurante, ô Samuel, empresário, ô o Crilimpe, as pessoas não sabem o que nós fizemos para chegar onde nós estamos, não é verdade? Quantas noites, quantas lágrimas, quanto sofrimento, quantas foram as humilhações para chegar aonde nós chegamos. As pessoas não fazem ideia. Mas, irmãos, José, o processo, o caminhar de José foi muito árduo, foi muito doloroso, porque quando é que nós estaremos prontos? Quando nós estaremos preparados para executar aquilo que Deus, Ele preparou para a nossa vida? Às vezes nós olhamos, irmãos, as circunstâncias ao nosso redor, e nós achamos que é algo do diabo, porque o inimigo está se levantando contra nós, quando na realidade é Deus nos conduzindo. A Bíblia diz que nós não conhecemos o caminho da serpente, sobre as fendas das pedras. Você sabe como a serpente ela se movimenta? É completamente irregular, completamente sem rumo. Você pensa que ela vai para um lado, ela vai para o outro. Quando você pensa que ela vai fazer uma curva, ela está indo em linha reta, e nós não temos noção, porque nós não conhecemos o caminho da serpente, sobre as fendas, sobre as pedras. Da mesma forma, muitas vezes nós não conhecemos, muitas vezes não, sempre, nós não conhecemos o modo como Deus Ele vai usar, para nos levar aonde o seu propósito está determinado para nós. Nós não sabemos como Deus vai fazer, e às vezes, irmão, às vezes é doloroso, porque crescer dói, não dói? Crescer dói. Quando nós crescemos, nós abrimos mão do conforto, do colo da mãe, nós recebemos a comida na boca, a mamadeira, e é tão fácil, é tão bom, e daqui a pouco a gente é obrigado a se esforçar, é obrigado a mastigar, é obrigado daqui a pouco correr atrás da comida, é obrigado a trabalhar para conquistar a comida, e as coisas começam a ficar cada dia mais difíceis. E aí o jovem diz assim: eu quero sair de casa, eu não quero mais viver debaixo do teto do meu pai, e aí vai, achando que é o bom, e aí de repente ele tem que trabalhar, ele tem que sustentar a casa, ele tem que pagar o cartão, ele tem que pagar a água, tem que pagar a luz, porque antigamente tudo vinha de graça. E aí, irmãos, ele vai sentir o peso da responsabilidade, de levantar de manhã cedo, de botar o relógio, despertar quando o sol está saindo, e chegar em casa quando o sol está se pondo, e saber valorizar, irmãos, cada gota de suor, saber valorizar cada conquista, porque tudo, irmãos, é com muito esforço, e é isso que a Bíblia diz: te esforça, e tenha bom ânimo, e eu te ajudo, aleluia, mas te esforça, porque
o processo é doloroso, o processo muitas vezes é árduo, o processo muitas vezes é difícil, mas Deus, Ele nos prepara para aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida, para aquilo que Ele vai realizar na nossa vida, o novo de Deus, aleluia, o novo de Deus. Quando José pensava que tudo estava perdido, ele é tirado da cadeia, mandaram ele se barbear, cortar o cabelo, ele nem se conhecia mais no espelho, deformado, magro, estava lá, sofrido, as marcas já da idade no seu rosto, e até agora foi só sofrimento. De repente ele começa a aconselhar o faraó como um igual, e ele diz para o faraó: ó rei, tu tem que fazer desse jeito, tu precisa construir celeiros, vai haver 5 anos de fartura, e tu tem que estar preparado para juntar todo esse alimento, e não só isso, rei, depois virá 7 anos de fome, e quando esse período chegar, tu vai ter comida para alimentar todo esse povo, tu tem que procurar alguém sábio para fazer isso. E o faraó olhou para ele e disse assim: onde eu vou arrumar uma pessoa sábia igual você, preparado igual você? Sabe, irmãos, onde foi a faculdade de José? Foi na labuta, na dor, no sofrimento, na dificuldade. Você que colecionou fracassos, você que colecionou tristezas, você que colecionou dor, quem sabe você acha que Deus, Ele não se importa contigo, ou Ele nem ao menos te ama. Querido, José, ele foi moldado no presídio. Se você entende do amor de Deus, você pensa que entende do amor de Deus, você que nunca levou uma palmada na vida, você que nunca ficou ao relento, você que nunca passou fome e questiona o amor de Deus, você não entende nada sobre sofrimento ou sobre o trabalhar de Deus, você não entende o caminho da serpente. Mas a Bíblia fala, irmãos, que José, quando de repente ele acorda de manhã cedo, e à noite ele está no trono, sentado numa cadeira confortável, e a Bíblia fala que chama o rei e diz assim: olha, eu quero te dar a minha filha para ser tua esposa. Ele disse: não, acho que eu estou sonhando, não pode ser. Mas uma coisa, irmãos, que José não conseguia, era abrir mão do seu passado. E a palavra de Deus diz que ele casou com aquela mulher, e ele construiu uma casa, e de repente nasceu um filho, e depois de 1 ano mais ou menos, ele com o filho no braço, e aí ele começa a relembrar a sua trajetória, o processo, e ele pega o menino no colo e diz assim: tu vai se chamar Manassés, porque eu esqueci a dor, a vergonha que eu passei na casa do meu pai. Aleluia. Manassés significa esquecimento. Esquecimento, irmãos, não é você sair da tua mente. Esquecimento é quando sai do teu coração. Quantas pessoas nos fizeram sofrer, e o sofrimento nos trouxe crescimento, a humilhação nos trouxe crescimento. O Manassés de Deus é necessário na nossa vida, e se a gente não estiver dispostos a deixar Deus tratar a nossa alma, se a gente não estiver disposto a perdoar, a deixar o passado no passado, nós não teremos futuro. Todos nós acumulamos cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha perna direita, que ela é de alto a baixo na minha panturrilha, 42 pontos. Antigamente eu não usava bermuda quando eu era guri, eu sentia vergonha, até eu entender que aquela marca era a marca do milagre, aleluia, porque o Senhor me salvou debaixo de um carro. Aí eu não escondi mais, porque quando as pessoas me perguntam: o que é que foi isso na tua perna?
Aí eu disse, calma aí que eu vou te contar. Um dia Jesus me deu uma visão, que eu ia sofrer um acidente. E 2 semanas depois, o Senhor estava me livrando da morte, debaixo de um carro. E eu conto o meu testemunho, de como Jesus me alcançou, de como Jesus me salvou. É um gatilho. Eu mostro a minha panturrilha. Eu tenho uma marca enorme na minha perna, só que ela não dói. Ela não dói. A cicatriz, irmãos, é normal nós acumularmos cicatriz no decorrer da nossa vida. O que não é normal é nós passar uma vida inteira sangrando. Isso não é normal. O que não é normal é você viver 20, 30, 40 anos e você ainda sentir dor, e você não conversar com pessoas, e você não ter relacionamento com pessoas por causa de mágoas, por causa de ressentimentos, por causa de situações que foram ocasionadas em algum momento na tua vida. Isso não é normal. Quando José abraçou seu filho, ele disse assim: eu vou te chamar Manassés, que significa, o que é que significa? Esquecimento. Eu esqueci, eu me lembro sim, mas não me dói mais. Aí a Bíblia fala, irmãos, que depois de um tempo, a mulher dele engravidou e teve outro filho. E aí ele pega aquele menino no braço, e ele diz: tu se chamarás Efraim. Que significa? O que é que significa Efraim? Prosperidade. Prosperidade. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Queridos, você só vai ter o Efraim quando você tiver o Manassés. Primeiro é necessária a cura, para depois a prosperidade. Se você não passar pelo processo da cura, da restauração, da comunhão, do reatar-se com Deus, do botar a vida no altar, você jamais vai experimentar a bênção de Deus sobre a tua casa, um futuro abençoado, um futuro próspero. A Bíblia fala, irmãos, aqui no versículo 40, deixa eu ver aqui, cheguei aqui, no versículo 45, a palavra de Deus fala que José estava lá no Egito, trabalhando, distribuindo comida. De repente aparece lá aquele punhado de homens pobres, simples, pessoas sem nenhuma cultura, completamente diferente de José, cheio de confiança, belo, mas eles não conheceram José. José, assim como era a indumentária do Egito, ele estava com uma peruca de franjinha, né, mais ou menos aqui até o ombro, maquiado, porque era normal naquela época os homens usarem maquiagem também. José estava bem vestido, roupa de liderança, falando numa língua que eles também não conheciam. E quando eles viram aquele homem, eles se humilharam, se jogaram diante dos pés. E José viu ali Deus mostrando o sonho dele se realizando. Aqueles homens que lhe jogaram no poço, que venderam como escravo, que lhe tiveram com a faca no seu pescoço para matá-lo, aqueles homens se humilhando diante dele, sem saber nem quem ele era, porque não reconheciam por causa da sua magnitude, por causa da sua beleza, por causa da sua fortaleza, por causa da sua autoridade. Eles não reconheceram. E a palavra de Deus diz que ali José, ele foi testado, e ele chorou, e ele não conseguiu ficar naquele ambiente, ele chorou, e a palavra de Deus diz que ele testou aqueles irmãos deles, ele provocou algumas situações que causou angústia no coração daqueles rapazes,
ele provou aqueles rapazes. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 44, 45, diz assim, ó: José não conseguia mais se conter, havia muita gente na sala, e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Ele falando numa língua egípcia. Assim, ficou a sós com seus irmãos, e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar, e ele chorou tão alto que os egípcios o ouviam, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos: meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: sou eu, José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. E agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus, aleluia, foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e das suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem mandou eu para cá, e não vocês. Diga glória a Deus. Foi Deus. Quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos o chamado, quando nós entendemos, irmãos, que aquelas mãos que nos oprimiram nos fizeram mudar de vida. Irmãos, aqueles ultrajes, as circunstâncias que nos fizeram, irmãos, mudar de vida. Quantas pessoas, por causa de humilhação, mudaram de trabalho e hoje são bem-sucedidos. Não aguentaram mais ser pisados, não aguentaram mais passar por dificuldades. Não, eu vou mudar. E hoje são bem-sucedidos porque decidiram mudar. Às vezes, irmãos, os nossos algozes nos fazem crescer. Os nossos perseguidores, as nossas dores, a nossa humilhação nos faz crescer. A palavra de Deus diz que José, ele se atracou no pescoço dos seus irmãos, e ele chorava, a ponto de não conseguir conter suas lágrimas, porque ele entendeu o propósito. Eu estou aqui porque Deus, não foram vocês, foi Deus. Eu estou aqui porque Deus quis, foi Deus que me chamou, foi Deus que me escolheu, e eu entendo o propósito. Queridos, se não houver, se a gente não estiver dispostos a perdoar, a deixar o nosso passado no passado, a esquecer as aflições, as pessoas que nos magoaram, a perdoar, a gente não consegue, irmãos, encarar um futuro de bênção. Nós travamos, nós bloqueamos o plano de Deus, nós cancelamos o projeto de Deus, nós frustramos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dizer para vocês, queridos, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, e Nabucodonosor era um sanguinário, diabólico. Nabucodonosor, ele ceifava as cabeças de pessoas, e Deus disse que Nabucodonosor era um instrumento dele, para trazer disciplina sobre o seu povo. Ciro era chamado de o meu servo Ciro. Ciro não era de Deus, mas no entanto, irmãos, ele se tornou usado na mão de Deus, porque eu quero dizer para você que quando Deus, ele tem um propósito, irmãos, ele usa até o diabo Deus usa, para cumprir os seus propósitos. Quantas pessoas, eu lembro, tinha uma senhora ali no Verdinho, ela era trazida todas as quartas-feiras, e ela era trazida de arrasto do terminal até a igreja. Naquela época eu era pastor ali na sede, e ela era trazida por 2 pessoas, e ela toda enrijecida, urrando igual um animal, e ela era trazida
né, até a igreja. E quando ela chegava na porta da igreja, eu repreendia, irmãos, aquela legião de demônios. Eu orava por ela e ela voltava assim. Na outra quarta de novo. Na outra quarta de novo. E aí, e algumas noites, às vezes tarde da noite, às vezes de madrugada, a família me ligava: pastor, pode vir aqui em casa? E eu saía lá para o Verdinho, época de eu ir lá para o Espigão da Toca. Alguém sabe onde é o Espigão da Toca? Sabe? Eu fui lá expulsar demônio, lá, no pé do morro. E aquelas pessoas estavam lá encapetadas, quebrando tudo dentro de casa. Eram libertas, o que acontecia? Se convertiam e hoje são servos do Senhor, aleluia. O propósito, até o diabo, muitas vezes, ele se torna ferramenta de Deus. Ele empurra as pessoas para Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que aquilo que você passou, aquilo que você enfrentou, ou aquilo que você está passando, não tem um propósito em destruir a tua vida. O propósito de Deus é trazer para você um novo começo. Quem crê, diga amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero que você ore com fé. Eu quero que você ore com muita convicção. Aleluia. E eu quero que você não tenha vergonha, assim como José não teve, em derramar suas lágrimas e recomeçar. Recomeçar. Quem disse que os planos de Deus terminaram na tua vida? Deus te deu dom. Deus te deu talento. Deus te deu capacidade. Deus te deu vida. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Porque às vezes nos achamos que somos vítimas e nós preferimos ficar no nosso claustro, no nosso sofrimento, no nosso mundinho. Quem disse que é para você ficar na caverna? O Senhor falou para o profeta: sai daí, porque não é aí o teu lugar. Por que você está desse jeito? Por que você está acomodado? Por que você está lambendo as feridas? Por quê? É hora de perdoar, amém? É hora de recomeçar. Querido, Deus não fez você, né, para entrar em rota de colisão com a tua casa, com a tua esposa, com teus filhos, com a tua família. Conserta a tua casa, conserta o teu casamento, conserta a tua vida financeira, se volta para Jesus, e no processo, e no caminho você vai se arrumando, mas o importante é você se voltar para Jesus, com toda a tua força, com toda a tua fé, com toda a determinação da tua alma, e no caminho Deus vai te curando, Deus vai te restaurando, aleluia. E quando você estiver pronto, aleluia, a promessa de Deus vai se realizar na tua vida, aleluia. Levante as mãos para Jesus, oh aleluia, oh aleluia. Fala com Jesus, abre o teu coração diante dele. É a tua voz que ele quer ouvir essa noite. É a tua voz que ele quer ouvir essa noite, aleluia. Você não tem motivo para atravessar a rua, você não tem motivo para cortar o caminho e não conversar com pessoas, ignorar pessoas. Conserta a tua vida. Você está fazendo mal a si mesmo. Espírito Santo, vem, Senhor meu Deus, gerar em nossas vidas algo novo. Vem gerar, Senhor Jesus, algo novo. Pai, eu oro por esse teu servo, que chegou aqui doente, que chegou aqui machucado, que chegou aqui destruído por dentro. Ó Deus, eu sei, Pai, que o plano de Deus ainda não se cumpriu na vida dele. Eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida.
Mas enquanto, Pai, não houver cura na alma, não haverá prosperidade na vida dele, na casa dele, não haverá mudança, Pai, no seu mundo interior e nem no seu mundo exterior. Eu te peço essa noite, Pai, para que o Senhor traga cura, assim como o Senhor curou José. Peça para Jesus, fale com Jesus, levante a sua voz e clame, levante a sua voz e peça, fala com Ele. Pai, eu te peço, Senhor, vem trazer cura, vem trazer cura. Se você está com a tua esposa aí, dê a mão para ela. Quem sabe o teu casamento não está bem, diga para Jesus: Jesus, vem curar o meu casamento. Peça para Ele. Espírito Santo, peça para Jesus: Senhor, vem curar o meu casamento. Senhor, venha curar a minha casa, a minha vida, Senhor. Vem curar, Senhor Jesus, a minha família, Pai. Quem sabe você está perdendo a tua casa, que é a coisa mais preciosa que Deus te deu. Quem sabe você está quebrando a aliança que você fez, de ser fiel até a morte, e você já não é fiel em vida, quanto mais até a morte. Conserta a tua casa, conserta o teu relacionamento, conserta a tua vida emocional, conserta as coisas do teu coração, ponha em ordem a tua casa. Pai, traz perdão, Pai, traz restauração, traz reconciliação nesse lar, Pai. Ó Deus, também te peço, Pai, abençoa a vida financeira, abençoa, Pai, os sonhos, os projetos, Deus, que venha trazer realizações, Pai, sobre esse lar. Senhor, repreenda, Pai, toda ação do diabo, ó Deus, aonde, Pai, Satanás, ó Deus, está oprimindo, sem ser, Pai, da tua vontade, sem ser direcionado pelo Senhor. Deus, nós repreendemos, ó Pai, toda entidade diabólica, ó Deus, que tem destruído a casa, o lar dessa família. Deus, traz restauração, traz cura, Pai. Deus, que o Manassés nasça, e também depois o Efraim. Ó Deus, que venha a cura na alma, que venha o esquecimento do seu passado de dor, e também depois, que venha, Pai, a prosperidade na terra onde ele foi plantado. Você não precisa sair do país, você não precisa ir para uma terra estranha. Deus vai prosperar você aqui, aonde você foi plantado. Aleluia. Deus vai prosperar a tua casa, Deus vai realizar os teus sonhos. O Senhor é contigo. Não tema, não te espante, não te assombre, porque o Senhor é contigo. Diga amém, Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. Querido, só para terminar, aleluia, amém, igreja, amém? Amados, essa semana eu quero falar com os homens aqui, irmão Luiz, irmão Galdério, né? Os homens, Carlinho, pode vir também já, Samuca, os homens, essa semana, Adélio, essa semana nós vamos nos reunir, os homens, né? Nós vamos fazer uma reunião de homens, né? E te prepare, eu quero você lá, né? Vou ter uma conversa com o irmão Reginaldo, né? Para ver se a gente faz uma costelinha para a gente comer, né? Nada demais, né, irmãos? Mas uma costelinha vai bem, né, irmãos? Né? Vamos fazer algo ali, vamos sentar, vamos conversar, vamos bater um papo. Outra coisa, irmãos, vamos cuidar um dos outros, queridos. Por causa da pandemia, muitas pessoas se afastaram, e é triste para nós, porque às vezes as pessoas parecem que não nos querem perto, né?
Às vezes as pessoas estão tão amedrontadas que não querem que a gente se aproxime. A gente não sabe se a gente pastoreia ou não, se a gente dialoga ou não. Mas eu quero que você ligue para essas pessoas, converse, né? Aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que é do teu relacionamento, fortalece elas na fé também, ajude elas. Às vezes são pessoas que não têm acesso a nós, mas têm acesso a você. Nós temos, irmãos, que pastorear alguém, nós temos que cuidar de alguém, porque, irmãos, porque ovelha gera ovelha, amém? Ovelha gera ovelha, então você tem que gerar alguém, você tem que gerar alguém para Jesus, né? Gasta um tempinho, liga para a pessoa, não é mandar mensagem no WhatsApp, irmãos, a mensagem no WhatsApp é fria, não tem sentimento, não tem ponto, não tem vírgula, né? Às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa se ofendendo ainda, né? A gente está, né, saudando a pessoa está revoltada, não entende. Liga, conversa, fulano, como é que você está? Se a gente não pode ir até elas, manda a nossa voz, liga para ela, conversa com ela. Semana que vem vai ser algo extraordinário. Convide essas pessoas para vir na igreja, irmãos. É hora de a gente nos expor, começar a trabalhar mesmo, irmãos, porque se o projeto do diabo, irmãos, é destruir a igreja, ele está conseguindo, porque muitas pessoas estão ficando para trás, por causa do medo que é gerado através da mídia. Ai, pastor, mas os leitos estão todos ocupados. Aí a gente pensa, o Hospital São José tem mais de 1.200 leitos, está tudo ocupado. Não, não é isso, irmãos, é assim, ó, vou te explicar como é que funciona. O Hospital São José tem ali 15 leitos de UTI, eles reservam para o pessoal do Covid 3, aí quando os 3 leitos estão ocupados, quantos por cento está ocupado? 100%. Você entende como é que é a lógica? Aí a pessoa fica apavorada, meu Deus, 100% do hospital está ocupado, meu Deus, o mundo está acabando. Irmãos, isso aí é política. Tem gente ganhando dinheiro com isso, irmãos. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Este ano morreu menos gente que o ano passado, só para você ter uma ideia. Não deixe o desespero tomar conta do teu coração, não deixe o medo entrar no teu coração, não deixe o medo entrar na tua casa, porque, irmãos, aonde existe o medo não existe fé. Deus cuida da minha vida, e a hora que o Senhor quiser me levar, Ele vai me levar. É Deus quem cuida da minha vida, e Deus tem um propósito na minha vida. Enquanto Deus tiver um propósito na minha vida, eu vou estar aqui, e você também, em nome de Jesus, amém, igreja? Não deixa o medo aterrorizar a tua alma, porque isso não é de Deus, amém, igreja?